De volta! Tá igual o Big Brother. Aí, pessoal, vocês devem estar reparando aí, né, o satista? Estamos numa pior aqui, né? Ó, sem luz. Aqui, sensação térmica de 80 graus. Ativo. Mas tá bom, vocês devem estar reparando, vai vendo aí. Olha, nós distribuímos material, vocês não devem estar vendo. Deixa eu só mostrar um pelo menos. Aí ele quer acabar comigo. Tá bonitão, ó, tá vendo agora? Distribuímos aí, é para ser 6 distribuições, 7 aliás. Fizemos acho que mais 4. Então estamos devendo algumas aí. E bom, eu posso fazer de 2 maneiras, ou fazer alguns comentários antes do que essa introdução. Na introdução vocês devem ter reparado que ela está dividida em 3 partes, né? Quer dizer, no fundo, se eu disser assim, seria 2 partes, mas são 3 mesmo. Porque seriam 2 no sentido que uma é você está falando sobre a Bíblia do século XXI, você está falando sobre o livro, né? E uma outra parte realmente, que é até a terceira, nós estamos falando sobre o curso, tá? Então essa é uma introdução, no final das contas, do livro e do curso ao mesmo tempo, né? Só que a gente não... Por que ficou 3 partes? Porque nós começamos, quando a gente falou em Bíblia, até o título está bem definido, Bíblia do século XXI. Mas nós começamos com a Bíblia do século I, que é a conhecida com esse título, né? Que é a Bíblia dos cristãos, dos judeus, em certa parte, né? Até o Antigo Testamento. E então, como o nosso título é Bíblia do século XXI, aí a segunda parte realmente nós entramos no que seria a Bíblia do século XXI. Mas fizemos a primeira, que seria o que é a Bíblia do século I. E a terceira parte seria sobre o curso, esse curso chamado Bíblia do século XXI. Na questão da primeira parte da Bíblia do século I, nós dividimos em 3 partes também, né? Uma que realmente é um livro sagrado, existente no mundo. A segunda coisa que a gente se refere que ela foi essa Bíblia do século I, ela foi dominante na Era da Noite, né? Isso não quer dizer que ela é mais do que na Era da Noite. Enquanto a Era da Noite começou em 1069 a.C., a Bíblia mesmo, ela começou mesmo em 1400 e pouco a.C., quer dizer, ela demorou 1600 anos para ser feita, a Bíblia. A Bíblia, né, envolveu várias pessoas, são vários livros ao mesmo tempo, então são 1600 anos. Ela é feita em que época? Ela foi feita, começou em 1400 e pouco a.C., né, com Gênesis, antes de Cristo. Quer dizer, então, e a última parte dessa Bíblia do século I é que ela vai estar sendo foi ultrapassada na Era da Transição. Ela foi dominante na Era da Noite, mas ultrapassada com o quê? Com a Bíblia do século XXI. Aí a gente começa a história da Bíblia do século XXI, né? A Bíblia do século XXI. Aí nós vamos falar sobre desde do significado dela, o que essa Bíblia do século XXI quer dizer, né? Os volumes que existem, bom, aí começa a ver a questão da metodologia, das coisas e tal. Aí a gente vai para o plano do curso, quer dizer, que a gente vai para a terceira parte, que seria então falar sobre o plano do curso, né? Bom, é mais ou menos isso, tem mais coisas aí no meio, mas eu acho que eu só dei uma ideia geral para a gente poder começar, né? Se for 1400 a.C., então foi o final da última Era do Dia. Isso. Uns 300 anos, mais ou menos. A última Era do Dia, ela não fecha em 1069? Fecha. Quer dizer, a última Era do Dia fecha em 1069, 1069? 1069. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Quer dizer, então, um pouco antes, ela... Por isso que uma vez eu fiquei investigando isso, para mim saber assim, que era, vamos dizer, entre aspas, eu vou chamar essa palavra até meio esquisita, mas assim, como fosse o restinho da Era do Dia, né? Lá o finalzinho da Era do Dia. Quer dizer, se a Era do Dia tem 3.000 anos, 300 anos, vamos dizer, dá 10%? Não, 30 mil, não, 300, dá 1%, né? 1%, quer dizer, 1% final assim. Mas de qualquer maneira era bom a pessoa dar uma espiada, ver o que é o Gênesis, por exemplo, o que ele tem realmente de diferente. Não você olhar com um aspecto, tem que olhar com um aspecto alegórico,
O que é que realmente quer dizer. Meixo Sama decifrou algumas coisas, né? Aquele negócio da serpente, né? O que realmente aquelas coisas eram, que era um remédio e tal, né? Então você tinha que reinterpretar. Então o que foi dito naquela época provavelmente foi importante, não como foi dito, entendeu? Mas sim você interpretar o que ele estava querendo dizer na época. Abraão deve ter sido uma figura importante, né? Essa questão do monoteísmo começar a ter parecido Feito em cima do Velho Testamento. Do Velho Testamento, que aí você vai começar a entrar na questão do Jeová. E Jeová diz lá, né, o Meixo Sama fala aqui, no fundo, Jeová e ele, quer dizer, então a gente tem que começar a ver que isso deve ter sido um significado muito grande, né, mas não para ter continuado de achar que esse povo eleito é o único que tem, entendeu? Deve ter um monte de coisas aí que a gente tem que analisar. Teria que se deitar em cima disso e pensar direitinho, né? Mas o importante é você ver que antes de começar tudo isso, vocês repararam que eu fiz questão de mostrar, por um texto de Meixo Sama, a importância de Deus, porque senão você nem pode falar sobre a vida. E você falar sobre a vida é tudo, né? Não pode nem perder a vida, como diz Cristo. Então, realmente, é por isso que nós vamos começar o volume 1 com o volume sobre Deus, né? E, bom, eu acho que ter em mente também que a Bíblia, quando a gente fala Bíblia do século I ou do século XXI, é um livro sagrado. Mas como eu mostrei aí, tem várias religiões. E cada religião tem seu livro sagrado, né? O fato da gente botar o título aí de Bíblia do século XXI foi porque Meixo Sama utilizou esse texto porque ele acha realmente que o cristianismo é uma das religiões mais bem organizadas que tem. Então ele fez uma herança desse título Bíblia, mas ele podia usar qualquer um desses. Torá, Alcorão, qualquer um desses podia ser, né? Fora dessas religiões assim muito badaladas, tem as outras também, o livro do Mórmon, tem a doutrina kardecista, né? Tem isso tudo, o livro dos Espíritas. Tem muita coisa, tem vários. Então, bom, mas acho que é melhor vocês começarem a fazer pergunta, né? Porque senão... Vamos ver. Por que ele usa esse termo? O Meixo Sama usou esse termo realmente de humanidade podre. Ele está falando lá. Me impressionou isso, depois eu fui lendo dos livros que eu estou recebendo, e realmente a coisa está por aí mesmo. Ele usou a expressão humanidade podre, porque o detalhe, você já está pegando negócio que se liga com o final, né? O final o que é que diz? Quando eu boto no final a questão do paradigma, por que eu botei a questão no final do paradigma? Porque realmente essa é a Bíblia do século XXI, o salvar a humanidade, toda essa terminologia tudo, que no fundo ele usa uma expressão, se vocês verem direitinho aí, é a cultura revolucionária, né? Ele disse assim, eu vou usar o nome Igreja Messiânica Mundial tal, porque é mais apropriada a questão da religião, porque o pessoal acompanha melhor, não oferece resistência e tal, não sei o quê, mas o título não é para ser esse não, o título é para ser cultura revolucionária, né? E como é revolucionária, então a questão que a gente está levantando é o seguinte: na sociedade capitalista hoje, que é mundialmente capitalista, né? Ela colocou paradigmas em todos os lugares da cultura, né? Paradigma seria um modelo, seria uma forma das pessoas se comportarem e achar que está tudo certo. Feito o exemplo que eu dei ali. Por que jogar arroz nos noivos, não sei o quê? Quem é que diz que isso aí dá sorte realmente, entendeu? Mas é um paradigma, todo mundo faz, então todo o pessoal segue isso, né? Mas a questão não é essa. A questão é que Meixo Sama diz: por que tem que se mudar os paradigmas existentes? Porque a cultura é revolucionária. Por que você tem que mudar os paradigmas? Porque uma das coisas é essa, a cultura que nós temos hoje é uma humanidade podre, entendeu? Podre no sentido porque, se você olhar como é que ela está, ele apresenta conflitos diariamente, né? Hoje, se a gente for apontar tudo, é muita coisa, né? Hoje eu escrevi um livro sobre a velhice, vocês veem aí se quiser, está escrito O Caso de um Ocaso. Progressista, né? Que ele fala do homem progressista, né? Do homem um progressista. Não tem, é uma coisa arcaica, uma coisa, né? Que não desenvolve as pessoas. Exatamente. Quais seriam aquele
falando, ele diz da religião para poder, que é o normal, para poder entender. Mas ele aponta outra religião. Nós não somos isso, nossa é outra religião. E aí ele fala das características. Quais seriam essas características da outra religião? Bom, por exemplo, vamos pegar alguns paradigmas, né? Porque se a gente está falando que a cultura da sistematização, como eu fiz, envolve realmente esses 18 livros, né, esses 18 volumes, então em cada uma dessas teria uma mudança de paradigma, né, em cada uma dessas. Deus, como é que se veria, tem que se ver Deus? Como é que se vê o Messias? Como é que tem que se ver o governo? Como é que tem... Só para começar hoje com a introdução, qual seria o grande paradigma para a gente começar a mudar já as coisas e ver uma das características que a gente teria que ver? Só por hoje eu já chamei a atenção, está escrito aí. Você realmente tem que ter uma visão espiritualista. Pronto. É o começo da conversa. Se você não tiver uma visão espiritualista, ou seja, só tiver uma visão materialista, aí você não pode. Para que você vai mudar nada? Provavelmente deve estar uma sucessão, né? Para alguns, para outros não. Né? E aí fala aí dentro, né? Se diz que muita gente só fica preso no êxito de sucesso profissional, né? A diversão, né? As pessoas estão muito presas nisso, coisa material. E isso aí, mesmo que a pessoa se sinta muito bem agora, provavelmente quando morrer não vai se sentir muito bem. Porque depois ou ele morre, acabou tudo, ou então se morre, vai ter um mundo espiritual, agora ele vai ter que se explicar lá, né? Não é que se explicar, né? Pode ser até perante algumas coisas, mas às vezes não é nada disso. Se ele vai, boa noite, se ele vai continuar agindo da mesma maneira, ele não vai ter êxito, né? Bom, o pessoal aí só avisando as pessoas, porque eu tenho um limite de gravação, porque a gente não tendo eletricidade, então provavelmente pode acontecer. Estão botando. Mas aí, vai lá, continuando, pergunta. O que deixa o Sama fala que a purificação vai se intensificar e tal? E eu fiquei curiosa porque ele diz que vai ficar tudo pavoroso, mas interessante. Por que interessante? Deu um pico aí. Hermínia, continua falando aí que tá dando sorte. Essa é a parte que é interessante, né? O pavoroso é isso que nós estamos. Bom, pavoroso a gente já sabe, já isso. está. Agora, por que interessante? É a grande divisão mesmo, né? Você já pensou, se você estiver bem, o que é bem? Se você estiver bem posicionado na palavra, mas assim, se seu nível espiritual estiver tal, você vai ser um espectador de muita coisa, não vai? Sim. Mas em compensação, esse é o lado da instruição, né? Que é o lado que a gente sabe que está existindo já no juízo final. Mas o lado da construção, o problema todo, sabe o que a gente tem que fazer, o esforço que a gente tem que fazer é prestar atenção hoje no que está acontecendo de positivo. Porque você tem que entender assim, para no que eu estou falando que eu vou explicar daqui. Ó. Você reparou que se você prestar atenção naqueles 18 títulos, quem muda da fundamentação para a salvação, se você olhar ali, é a cultura. Quem muda da salvação para a missão, você repara que é a ideologia. E no final vai bater no paraíso, porque é de Deus ao paraíso, né? Ao reino do céu na terra. Então o problema todo, que a gente vai chegar nesse ponto aí, sai da cultura, que é o grande, cultura revolucionária, a gente vai entrar na ideologia. Isso vai ser a grande briga, a grande guerra, né? Que aparentemente a gente diz assim, olha, na escravidão, a questão crucial era a política, o jurídico, era o escravo, né? Você deter o poder sobre o escravo. Já no feudalismo, já era uma questão assim, ideológica, no sentido que você achava que o senhor tinha direito às coisas, à terra, não sei o que, tal, né? Era divino, um monte de coisa. No questão econômica, você realmente baixou para a questão da economia. Hoje é um inferno. Hoje você vai querer julgar o nível de felicidade das pessoas pelo PIB. Pô, para com isso, cara. Não tem PIB nada. Né?
Agora a gente vai chegar ao ponto que a nossa briga, por isso que a gente tem que começar a se preparar. Que a gente vai ter que convencer as pessoas, não seria essa palavra, falar a verdade para as pessoas. Nessa ideologia, nas ideias, a gente tem que transmitir essas ideias para as pessoas começarem, primeiro, a não crer nesse sistema capitalista. Né? Esse, assim como o comunismo foi, o sistema capitalista não presta. Né? Então a gente tem que acabar com isso. Isso eu estava falando, que eu acho que deu um pico aí, sei lá, eu estava falando, escrevi agora um livro chamado O Caso de um Ocaso no sentido da velhice, e vocês vão ver lá que eu coloco, né? Tá no áudio, já está lá. Eu coloco essa questão, os velhos estão sendo levados para a pobreza, entendeu? E vocês que são mais ou menos uma certa faixa, estão sendo levados para viver trabalhando a vida toda. Porque o INSS é uma faixa de 3 mil, não sei o quê, se você tiver certa idade. Se não tiver, tu vai ganhar. Minha mulher se aposentou, é 1.500. Entendeu? Então você tem uma faixa, sei lá, vamos estar de 6 mil, como é que tu vai passar 1.500? Então esse futuro aí não tem futuro. Está em enrolação danada, isso vai estourar daqui a 5, 10 anos, essa história. Né? Quer dizer, tem que dar um jeito. Mas vamos lá. Agora, o senhor falou que vai bater na ideologia. Tudo bem, mas essa ideologia vai ser usada na ideia literalmente real, verdadeira, ou nas falsas ideias? Porque tem que abrir o olho também para a falsa ideia. Bom, as falsas ideias já estão aí. Né? É só você ver o cenário que eles contam em versos e prosa da situação brasileira, isso é um faz de conta desgraçado. Né? Já está vivendo esse faz de conta há muito tempo. Quer dizer, então, pessoal, os cientistas, sinto muito. Vocês devem ter perdido uns 20 minutos aí, a gente continuou aqui na escuridão, no calor, mas vocês perderam, mas vamos continuar, vamos ver o que vocês... Não adianta tentar recapitular, que eu nem sei o que é. Vamos lá, agora você pode fazer a pergunta. O senhor, nesse aqui, vai dar um volume de páginas para ser lido ou dele? Não, isso aí está o seguinte, o próximo, por exemplo, que é sobre Deus, o próximo está marcado a programação, é só manifestação. Então está certo. Aí está escrito tudo, a programação toda, cada dia o que tem que ler. Né? Está no maior, né? Tá no maior. Aliás, esse maior está tudo errado, não sei se vocês repararam isso. Por isso que eu mandei fazer outro. As páginas estão todas... Não, desse de pequeno. Pequeno começa da página, não sei se 60, pula para 100 e pouco, volta. Ih, que confusão. Bom, tudo bem. Vamos lá. Ministro, por que no mundo espiritual, Miorás, Mossad, das X, Ojins disputam a conquista dos méritos? Como é que é a pergunta? A pergunta é, aqui vocês têm um livro, não sei, página 31. Qual livro? É? O livro é esse pequeno aqui que eu estudei. Tá. No mundo espiritual, aqui está falando aqui, o ministro está falando várias coisas. Os messiânicos, creem e tal. Então ele diz que no mundo espiritual, Miorás, Mossad, Daix, Ojins, disputam entre si a conquista de méritos. O que quer dizer isso? O problema agora que está... Hein? Até lá em cima eles estão... Tá certo? Primeira coisa é o seguinte, né? Você vê, na própria Bíblia, você deve ter reparado aí que falou que tem muitos erros, né? Quer dizer, não é só a Bíblia, livros sagrados em geral, tem muitos livros. De repente a tradução. Não é nesse sentido não. Estou falando aqui, muitos erraram. Tem muita gente pedindo perdão, né? Porque quando uma pessoa mais ou menos erra, não tem muito efeito, porque os elos espirituais deles são tão pequenos que ninguém nem presta atenção no que ele está falando. É considerado como se fosse um louco, né? Mas quando uma pessoa ela tem um poder de atração, ele é um líder religioso ou uma coisa menor, não sei, ou até um presidente de um país, ele tem muitos elos espirituais com muita gente. Então, se ele cometer erros, ele pode fazer muitas virtudes, mas um erro que ele cometa, ele pode levar muita gente a desespero, né, a depressões, a um monte de confusão, porque
Então, esses, porque quando falam Nyorai, falam Bosatsu, né? Isso são níveis, são como se fossem tronos, né? São tronos. O cara chegar ao nível de um Buda, chegar ao nível de um Cristo, né? Pô, chegar ao nível de um Cristo, o cara está numa boa. Quer dizer, é claro que são pessoas de determinados mundos ocidentais, mundos orientais, e que têm suas organizações. Então, ele está se referindo assim, a essas pessoas aí, né? Eles, nem todos cometeram coisas boas também, então eles têm que correr atrás, É uma loucura isso, é uma loucura realmente assim. Mas ele salvou os Me deixou impressionado. Muitos, agora tem que ver o seguinte, o que ele falou, olha, para Mestre Sama, ele diz, olha, pessoal que está comigo aí, ó, vamos entrar na Era da Noite, naquela época, não agora, Mestre Sama, quer dizer, eu estou falando antes, em outras encarnações. O que ele falou, olha, vamos entrar na Era da Noite, vai ser um pega para capar, que nós vamos construir a cultura material, não é fácil. Você vê, Mestre São mesmo em determinadas reencarnações, ele foi coisas que eu não sei. Príncipe Shotoku, tal, tudo bem, mas se foi general Hideyoshi Toyotomi, ele foi um general, pô, é briga, pô, é guerra, pô, né? Então, se tiver que matar um ou outro, tal, isso vai pesando. Imagina se ele entrou numa dessa, imagina os outros. Né? Agora você imagina, né? Quantos cristãos? O cristão é mais fácil a gente ver, né? As brigas cruzadas, as coisas, né? Jerusalém, né? Querendo recuperar Jerusalém, aí pega o outro lado também. Então, o próprio Maomé, né? Ele foi um conquistador também, cara, não é? Então ele tem seu êxito, mas também tem o seu preço para pagar, tá certo? É uma coisa assim, quem não está parado, né? Está pecado por omissão também, está entrando pelo cano também, mas quem começa a agir querendo, ele acerta e erra. E aí... Mas ele quando é a Gata Corim, por exemplo, que é uma encarnação dele, é quando pintor. ele é Shotoku, que é outra encarnação, ele aí já não limpa no momento. Shotoku trabalhou mais no campo de fazer arte, né? Porque é cai de palácio. Mas segundo se sabe, é uma das reencarnações de Meixo-san. É canônico no braço. Ele fazia um trabalho de canônico no braço. Aí vem a Gata Corim. Limpa mais. Trabalhou com a arte, né? Que era ele. É como se fosse assim, tem períodos que você dá uma caída. Dependendo da reencarnação e do teu comportamento, né? Você já pensou se eu não sei, você já pensou se me mando lá para uma tribo daquele lá da África, com não sei o que está cheio de guerra sangrenta lá, corta pescoço, como é que vai ser meu comportamento lá? Se eu tiver que ir para lá, eu não sei, vai ser né? Eu acho que se eu vier negro, botar lá naquela confusão de uma tribo, uma outra querendo me cortar o pescoço, eu não sei, deve ser uma loucura você passar por os aprimoramentos desse, né? Quer dizer, quem tiver que passar, né? Então, aí fica difícil a gente saber, porque ali são os acordos lá no Yokon. Tu tem que vir assim, tem que vir assado, isso é tudo legal, tudo bem. Aí tu apaga, aí tu chega aqui, tu vai cumprir o que você, né, acordou lá, ou você vai... Aí vai depender de você, quer dizer. Porque orientação sempre a gente tem, né? Um pai não dá orientação pro filho. Aí o filho chega lá, não quer fazer mais aquilo, faz outra coisa, então. Imagina um acordão daquele, você pode até ter orientador, né? Você pode até ter o teu espírito, o guardião, querendo dizer, vai uma mola, cara, porra, tá certo? Você pode querer qualquer coisa. É uma loucura, esse livre-arbítrio é um perigo danado. Mas é bom ter o livre-arbítrio, né? Mas é um perigo, né? Será que na verdade nós temos esse livre-arbítrio? Eu fico pensando muito. Você tem que seguir uma determinada ordem. É só você querer se jogar ali debaixo do carro, você vai ver que você tem o livre-arbítrio. Eu vou me jogar ali. Aí se joga, pô. É uma loucura. Vamos lá, o que mais? Nilma, você tá calada hoje, cara? Ela botou vestido novo, é assim, cara. Toda vez que ela põe vestido novo, ela diminui, não pensa direito, né? Não estudou, né, Nilma? É isso. O homem, essa parte que ele fala aqui sobre o fruto e a flor, eu achei lindo. Ah, sim. Você, achei muito bonito. Nós somos frutos, nós estamos levando, mas ele também, mais adiante um pouquinho,
Ele está dizendo que nós somos, o ser humano deveria ser igual, o fruto leva tempo para ele amadurecer, tá? A flor não, ela está também. Mas depois ele vai falando que é necessário já apressar-se, né? Tem que isso estava Essa foi a discussão com ele. Isso eu estava falando ainda há pouco. Porque eu não gosto muito de me relacionar, entendeu? Assim, porque eu produzo tanto, então eu não quero ficar perdendo tempo com relações. Porque relações consomem. Tem um lado interessante, bom, mas geralmente as relações são pobres. Porque você encontrar pessoa assim rica é muito difícil. Quer dizer, rica eu estou falando de evolução, né? Você encontra gente sempre... Então as pessoas, quando é mais abaixo assim, às vezes não te entende. Você pega assim, uma pessoa da família que você olha assim, você já sabe que não vai te entender mesmo, né? Você já fica achando que, opa, deixa pra lá, que isso aí faz parte, seja assim, faz parte, é da família. Tudo bem. E eu calhei, um amigo meu, ele me pediu uma opinião, cara. Pediu opinião. Aí eu fui dar minha opinião para ele, né? Aí dei minha opinião para ele, porque ele me pediu. Eu dei a opinião. Ele me descascou, pô. Eu fiquei olhando assim, cara. Isso faz parte, deve ser da Facebook, deve ser esse negócio. Ele deve ser acostumado com o Facebook. Aí deve ter, tipo, fala qualquer coisa lá. Aí eu fiquei olhando assim. Aí, tudo bem, eu comecei a tentar responder ele porque ele falou que ele era educado. Eu digo, porra, educado? Ele se acha educado, né? Aí ele começou a falar, ele disse assim, que como se fosse... Bom, primeiro ele falou tanta coisa, eu disse, peraí, cara, eu era comunista, cara. Comunista não tem, porque ele é... Como é que ele é uma coisa protestante aí, como é que chama? Pastor? Deve ser um negócio desse meio pastor de protestante. Aí disse, cara, eu era comunista, essa palavra que você está usando aí, que me criticando que eu não era você não era uma Madre Teresa de Calcutá. Cara, eu nunca tive pretensão de ser Madre Teresa de Calcutá, eu nunca pensei em caridade, pô, meu meio não era esse, pô, meu meio era luta de classe, é outra coisa, completamente diferente, você nem conhece o que eu estou. Aí eu fiquei assim abismado, né? E lá pelas tantas eu usei essa coisa para ele, porque eu disse assim, olha, eu não sei, porque ele estava vendo como se a gente já tivesse, eu digo, rapaz, eu não sei nem se a gente está nas flores. Eu acho que nós estamos na época ainda das folhagens, entendeu? Que realmente a gente está, eu não me vejo assim, não sei se vocês se veem diferente. Quando eu vejo assim, quando o pessoal pensa assim, bom, como é que vai ser porque eu fico namorando aquela ideia, né? Como é que é o paraíso terrestre? Eu queria viver um pouquinho, né? Mas aí eu fico pensando, vai a um lugar e começa, a gente fica lá no mato não sei o quê, o outro não sei aonde, a gente foi, nessa vez nós fomos lá para Praia dos Areios, acho que é isso, né? Fomos lá para um lugar, pô, o cara comprou 2 morros, pô, não sei o que vai fazer com os morros lá, eu fico olhando, eu não sei, eu digo assim, se eu tenho muito dinheiro, eu levo o meu povo, vou construir aquilo lá, né? Se eu tenho menos dinheiro, eu construo um shopping. Se eu tenho mais ou menos, construo uma cidade universitária. Eu posso construir um centro cultural, faço qualquer negócio, dependendo do dinheiro, para fazer as coisas, né? Então eu digo assim, quando eu penso no local, onde que eu mais vivo agora, que eu penso em viver lá, eu olho assim, como é que eu vou fazer? O negócio é brabo, né? Quando você pensa na cultura, vamos pensar, nós estamos fazendo cultura revolucionária. Uma coisa é você chegar a ter germes, já ter criação de premissas, já ter uma certa raiz. E que as pessoas, quando você chega, a pessoa diz, caramba, porra, legal. Não, outra coisa, quem é esse cara, pô? Fica aí, falando besteira aí, pô. Entendeu? Claro, não tem, eles têm uma cultura materialista, eles já estão pensando quanto que vão ganhar, né? Se fizer uma peça, pede lá, não sei o que, quem que vai promover. É outro raciocínio, entendeu? Então eu falei para esse meu amigo, dizendo assim, olha, eu acho que, quando muito, eu acho que ainda estou na época das folhagens, quanto mais da flor e da fruto. Né? Então, quando ele está falando isso, ele disse assim, é difícil chegar nos frutos, porque às vezes até o fruto, você nota que ele, para dar uma mudançazinha de uma coisa para outra, demora, até o próprio fruto, cara, né? Ele nem é assim, pô, de repente, ó, o fruto aí, madurão. Não,
Você vê que a guerra que a gente tem com os passarinhos, com tudo isso, é isso. O fruto vai madurando, lá vai o passarinho na tua frente, pim, 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 pim. Você, pô, tu quer comer, não tem mais. Né? A minha grande guerra com os passarinhos era esse. Não era aquele... Pô, aquelas amoreiras, aquelas coisas... Ih, rapaz, jabuticaba, passarinho vai na frente, cara. O senhor fala aqui da igreja, como o senhor falou aí, que talvez não seja a igreja messiânica que isso. é a escolhida, mas aqui, mesmo que fala assim, nada mais é do que a igreja messiânica mundial. Não existe outro igual nesta terra. É isso. Deus otorgou à igreja messiânica a missão de cumprir, a missão de reformar a alma das pessoas. Isso. E a grande missão de todos os senhores membros é fazer com que toda a humanidade tome conhecimento dessa vontade divina. Isso. Quer dizer, o senhor falou que não sabe o que vai ser, mas ele está afirmando, né? Ele está afirmando que a vontade divina é essa. A vontade divina. O problema agora é levar essa vontade divina, porque uma coisa é assim, você pensar... E as pessoas vão estar qualificadas também, né? Porque até a hora de mexer dentro da pessoa, ainda vai. O negócio é você materializar isso. Entendeu? Você pensa assim, construir um paraíso terrestre. Enquanto você pensa assim, construir um paraíso terrestre dentro do cristiano, entendeu? Aí tu leva um lero com o cristiano, não sei o quê. Outra coisa é você pegar um camarada que ele é dono da metade de não sei o quê, aquilo que ele estava falando lá, um cara ricão daqueles, e você pensar que tu pode dar uma dividida aí. O que é isso, cara? Tá maluco? Dividir o quê, pô? Tá certo? Esse cara do Facebook, ele destinou quase 1 bilhão, não foi? Vocês viram lá no jornal? Ele é assim. Outras vezes tem um ricão lá que também... Aqueles americanos tinham uns caras assim que gostam de distribuir coisa. Mas a grande massa, pô, se pegar o nosso aqui, eu acho que alguém vai dar alguma coisa, vai ser difícil. O cara quer mais é tomar. O cara quer tomar, cara. Então, porque é difícil você chegar para... É isso que eu estou falando, eu estou querendo ajudar a construir o paraíso na Terra. Experimenta você querer fazer isso. Por exemplo, vai numa coisa mais simples. Você vai lá na Niterói que você mora, vai lá no prefeito lá, para comunicar a ele que você tem um grande desejo de construir o paraíso da Terra. Tá certo? Porque eu sei disso, porque são coisas mínimas. Quando você quer construir uma coisa lá, o pobre do homem lá, que a gente conhece, coitado, ele está lá, ele planta as coisas, aglutina a gente para plantar, para botar o quê? Se a cidade é para ser turística, você botar flores, botar coisa. Primeira coisa, o nego arranca o que o nego plantou. Você põe na rua, vai lá o arrastão. Pô, é duro. É duro você querer materializar. O rapaz da igreja, ele tentou fazer um projeto na área dele, da comunidade, né? Ele organizou tudo, botou tudo bonitinho. Sabe o que aconteceu? Foi isso que eu deu várias coisas. Veio um cara, falou que não faz como se ele tinha feito. Ele para ver uma mudança na mentalidade dessas pessoas. Que tem esse poder de melhorar as condições do mundo. Isso. Só através então dos grandes sofrimentos, das grandes purificações, que aí isso faria com que eles modificassem exercessem um altruísmo maior, ou pelo menos se preocupassem mais com o bem-estar geral, global. Olha, pelo que eu estou lendo, né, o que eu posso me basear isso, assim, no que eu leio, né, quer dizer, no sentido de Meixo Sama sendo o Messias, eu considero as palavras dele que ele está pintando. Então, eu lendo isso, eu fico assim, eu não gosto disso, mas, quer dizer, mas o que é que eu posso fazer? Parece, sendo a verdade, a gente vai ter que enfrentar uma faixa de 7 bilhões de pessoas para uma faixa de população brasileira no mundo, né? Que é a faixa, vamos dizer, aí eu vou começar a colocar, porque a gente começa assim, não vai dar tempo para essa turma, a gente está explicando e o cara não entra, o galo está cantando, o cara não está acordando. E a humanidade pobre, né, podre, né, o que eles estão querendo fazer é o seguinte: como é que vai construir paraíso
com esse pessoal, tipo esses vereadores que existem? Não, pois é. Como é que você vai fazer isso? Não é? Quer dizer, vai ter alguma... hein? Ou reunir toda, como o Ministro Sama fala, unificar, ou seja, todas as religiões, pegar aqueles que têm entendimento, né? E para poder unificar, a não falar sobre religião, falar sim sobre Cristo, a liberdade, para a população, mas assim, juntar aquelas pessoas que querem, que têm o mesmo entendimento da mesma palavra, uns para o outro, a mesmo nível. Eu vou chutar, hein? O chute que eu daria é o seguinte: infelizmente, na fase que a gente está entrando, aí agora já vou argumentar de um outro ângulo. É o negócio seguinte: se tudo que existe, né, ele está, no fundo, constituído pelos elementos, não estou dizendo que é o próprio elemento, você começa a entrar no mundo espiritual. No mundo espiritual do fogo, da água, da terra, né? Se isso constitui tudo, inclusive nós somos formados dessas coisas, e se o mundo espiritual, ele começou, por causa dos 3.000 anos, começando a entrar na era do dia, quer dizer isso, o elemento fogo se intensificando mais, assim como tem o Sol de 11 anos, não joga mais, e não está aquecendo, porque a gente só pensa que é o aquecimento do planeta Terra só em função do gás carbono, não sei o que e tal, né? Mas a gente pode começar a pensar que se esse aquecimento global, ele é proveniente do mundo espiritual, a intensificação do elemento fogo. Acontecendo isso, as pessoas que são muito maculadas, elas têm a predominância da sujeira que está presente na água, Então, quando a pessoa começar a receber o elemento fogo no seu corpo, vai começar a jogar essa sujeirada para fora. E aí o corpo humano não vai começar a aguentar. E não aguentando, vai explodir em termos de doenças variadas, em termos de morte repentina, como algumas pessoas apontam, né? O cara está andando na rua, cai. E aí a eliminação, uma das razões da eliminação, poderá vir por esse caminho, entendeu? Por isso que doença é um problema sério. É uma purificação grande. Hein? Nós temos o 70%. É 70%. Também porque quando você pensa nessa água, e como tudo tem matéria e espírito, eu estou querendo pensar um pouquinho o seguinte: como o dominante é o espírito, então eu estou pensando no espírito da água. Está pensando? Por isso que eu digo assim, a aula de hoje, né, a mudança de paradigma, você se colocar na posição espiritualista. Você tem que se colocar nisso, porque senão a conversa fica muito só materialmente, né, a materialidade. Então, se colocando dessa forma, por isso que estou dizendo, se as coisas são provenientes do espírito do fogo, produto do espírito do fogo vezes o espírito da água versus o espírito da terra. Né? Por exemplo, cada um tem a sua característica. Você vai para a agricultura, o quente é o espírito da terra. Não é nem o espírito da água, nem o espírito do fogo, não. O quente é o espírito da terra. O solo é muito importante. Por isso, quando você avacalha o solo, você joga merda no solo, quer dizer, você bota bosta lá, não é para fazer isso. Né? Você tem que fazer outra coisa. Não é isso. Isso aí é sujeirada, você está sujando o solo. Por isso que a briga da cultura orgânica com a natural. Mas tu não fala o que acontece primeiro no mundo espiritual, Isso. Essas coisas, então. Claro. Tudo está ligado no mundo espiritual. Claro, mas quando você fala assim, o espiritual, você tem que falar o seguinte: vamos fazer igual essa conversa do cara. Você respirou, está jogando gás carbono. Então, você pensou errado, você pensou com violência, você pensou... Isso que acontece aí um monte com esses vereadores que nós falamos, com embuste, com engano, corrupção, não sei o quê. Que poluição que você está fazendo no mundo espiritual? Não é? Porque quando a gente fala isso, quando você agiu, quando você falou, antes você pensou. E pensamento é espírito. Então nós estamos falando do espírito. Pensamento, palavra e ação. Isso. Mas quando você já pensou, já poluiu.
É isso que a gente tem que trabalhar. E aí, por que você só fiz isso? Porque eu tive o comando espiritual de fazer isso. A minha ação vem depois. Né? Não, aí teve atos no pensamento e falar. Só esses dois já foi. É isso que aconteceu, isso. E ação. Bom, se você falar, ainda piora a situação, né? Vai gravando cada vez mais. Vai gravando cada vez mais. Aí você vê as pessoas assim mesmo. Falou besteira. Pronto, aí piorou a situação. Vai piorando. E quando piora, aí quando o Meixo fala a tempestade é uma calamidade humana no ensinamento dele, por que a tempestade é uma calamidade humana? Porque quem provocou a tempestade foi a calamidade humana. Por isso que ele fala, Pensando. agradecer qualquer circunstância, né? Isso. Agradecer qualquer circunstância. Isso. Calor, agradeça, para poder Prepare É. a piorar. Todo mundo está xingando o calor. Prepare. É verdade. E eu estava vendo que ocorre muito na Baixada Fluminense. Como destrói a Baixada Fluminense? Que é um lugar de mais conflito, onde há uma mortandade intensa. Ultimamente está havendo uma mortandade intensa, guerra a Vera, E na região serrana, que foi a maior catástrofe? Por quê? Eu falei até para ele que eu Não é lógico entendia. também. Não, mas eu falei para ele quando eu estive lá que eu não entendia como deixar invadir assim a mata, os morros que tem lá. A prefeitura deu liberdade de invadir. Foi a maior catástrofe. Destruiu aquilo. Então não tem como. Mas tem muita invasão de rico aí que a gente não sabe. A gente só pensa que é invasão de pobre, tem muita invasão de rico. Lá o pessoal. Bom, vamos lá, continuando. Não, quero lhe fazer duas perguntas. Primeiro é o seguinte, quando ele fala que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, perfeita ordem e tal, ele diz, essa hora chegou, é a época atual. Eu quero só confirmar com o senhor, é o período de 15 do 6 de 31 até 15 do 6 de 2021? Deixa eu voltar. Não, eu já entendi. Deu para entender? Deu para entender. Eu Agora- queria saber quando ele fala que a época atual, quando ele, mas que período que ele está se referindo? Bom, agora você me pegou, porque Estamos no século XXI, deve ser do século XXI. não, porque assim, certamente ele escreveu que a pergunta dela, certamente eu diria, foi na transição, porque ele não escreveu antes de 31, quer dizer, isso aí é coisa, o ensinamento dele começa mesmo, 40, década de 55 ele morre, né, quer dizer, 40 e pouco e tal. Não é essa bem a questão que eu estou pensando, porque quando ele fala esse hoje, porque a gente tem que sempre pensar, esse é o grande problema, eu não vou dizer só de Meixo Sama, é um problema, tem horas que eles falam de uma forma, esse hoje pode ser daqui a não sei quanto tempo, não é assim, porque já uma hora nós conversamos aqui dizendo que se a gente sabe que vai entrar na era do dia, mas ao entrar na era do dia vai haver uma transformação daquelas, tudo vai depender, vai ter essa influência, chamar de quê? De externa? Vai ter essa influência, né? Mas vai depender do nosso comportamento. Alguns falaram assim, nós vamos agradecer em qualquer circunstância, foi o que você falou? Se a gente fizer isso, vai ter uma consequência. Se a gente ficar reclamando, vai ter outra consequência. Então, certamente esse hoje vai acontecer, mas quando precisar esse negócio assim, quando? Não sei, porque a gente não sabe a gente não sabe hoje, né? Eu fico pensando assim, eu vou sair, naquela vez que eu visitei os 93 municípios, por que eu fiz isso? Porque todo mundo sabe que qual era a diretriz. A diretriz é que em qualquer estado teria uma cidade messiânica. Então eu digo, vou ajudar. Primeiro porque eu pressenti que as pessoas falam isso, mas não sabem que um determinado estado tem 93 municípios. Né? Às vezes o cara fala assim, não, vou construir uma cidade messiânica num estado. Sim, mas se você todo mundo sabe que nós temos mais de 5 mil municípios, não é isso? No Brasil inteiro. Então, 400, não é? 4.400. Então, se você começar, cada estado que você se envolver, você tem que começar a pensar aonde.
E é bacana quando, o pouco que eu fiz, assim, essa visita que você vai no lugar e você faz perguntas. É pena que a gente não se dedicou mais, porque assim, mesmo essa dedicação nossa, dentro das possibilidades de cada um, durou 2 anos, eu acho. Não foi nada sopa fazer 93 municípios, que é a disponibilidade das pessoas, não sei o que e tal. Então, mas era muito bacana a experiência. Se a gente levasse mais a sério, a gente tentou ir na porta do Jorei Center, né? Nós fomos em alguns lugares, nós fomos na porta do Jorei Center, mas não entramos não. Porque não está preparado. Será que essa cidade não era em São Paulo, não se segurava do Sol Sagrado? Porque aquilo era como ele é grande. Agora não conseguir pegar Eles voltaram para essa... Porque assim, aquilo lá não tinha essa perspectiva. Quando eles viram que o negócio ia complicar nos estados, eles voltaram fortemente para dentro do solo sagrado e fizeram como se fosse uma extensão. Né? Porque se você já tem um solo sagrado, aí você estende, conseguiram comprar os terrenos, conseguiram estender. E eu não sei ainda assim, eu não sei qual a estratégia. Né? Porque uma coisa é a estratégia, eu faria a seguinte estratégia. Né? Se você já tem o elemento fogo, que é o altar, que é não sei o quê, qual o próximo, que é o jorei, ali pode ministrar jorei. O próximo passo, eu acho que é construir uma boa agricultura. Eu estou conseguindo construir os meios. Construindo uma agricultura, o próximo passo seria construir o belo. Né? Você botar várias coisas de belo, de arte, de opção de coisa. Mas os lares, né? Você fazer Os lares, pessoas, até as casas, as flores. Se você começa a construir isso, depois você pode começar a pensar como é que seriam os poderes. É que eu digo mesmo, essa construção, esse período de 4 de fevereiro a 15 de junho, Tá. um período onde o mundo espiritual Tá. sofre grandes alterações, né? Isso. Grandes purificações aumentam. Aí eu pergunto, já não seria uma determinação do próprio mundo espiritual, com a aprovação divina, de que as novas gerações já viessem já com essa missão pré-determinadas a construir essa forma que o Senhor se refere do paraíso? Não seria isso o que estaria sendo? Essa é uma das teses. Uma das teses é essa, que tem tese que o pessoal levanta assim, que viria as novas almas seriam para isso. Eu sabia que havia essa Existe outra tese que seria que vem todo mundo, que todo mundo está querendo desesperado, né? Porque antigamente, eu não sei agora qual é a estimativa, porque tinha uma estimativa assim para 7, baixaram a estimativa, era de 7 bilhões, tinha não sei quantas almas no mundo espiritual, muito mais. Aí depois, quando o Meixão começou a escrever, pô, que estava cheio de espíritos, acharam todo mundo, começaram a ir para lá. Mas no tempo do Meixão era 2 bilhões de pessoas. Pô, de 50 para aqui, passou para 7 bilhões. Quer dizer, é possível que tenha muito espírito mesmo, tenham se mandado para cá. Serão encarnados na época do dia. Isso. Com essa filosofia. E até porque, do jeito que as coisas estão indo, de nada valerá riqueza, coisa porque você não poderá comprar matéria-prima básica, que a riqueza não haverá dinheiro, mas não haverá uma água, não haverá uma... Uma palavra que eu acho que diz muito isso, que a gente vai ter que parar para pensar, é quando ele fala assim, que vai haver uma transformação do inferno para o paraíso, né? Transformar o inferno em paraíso. Quando a gente olha assim, a gente pode pensar assim, ó, pô, perante essa turma toda aqui, porque se tinha 2 bilhões, passa para 7, de onde que veio esse pessoal? Veio do lado do mundo espiritual, né? Veio para cá. Mas esse transformar o inferno em paraíso, para mim é o seguinte, é muita gente que está vindo de lá, está no nível infernal. Então vai ter a chance de alguém que falou a ele, transformar isso aqui, essa pessoa ainda conseguir dar um salto. Mas a grande maioria, ele vai sair fora desse planeta do paraíso, do planeta Terra. Seria o caso até de extinção. Extinção no sentido que ele sai do planeta Terra, porque não adianta, porque se o planeta Terra sobe de nível... Espíritos que seriam extintos. Seriam extintos nesse sentido, porque não dá para...
esses camaradas, já pensou esse pessoal tudo corrupto, não sei o quê? Como é que ele não vai ajudar a gente a fazer esse paraíso nunca? Né? Porque sempre, a corrupção é o do dia do brasileiro, mas tem muita coisa diferente também, não precisa ser o corrupto, né? Só não bota a bomba no corpo por esse tempo. O assassino, os caras todos. Agora, pô, entre aspas, vai ser até meio cômico, entre aspas, né? Pô, o cara foi fazer eu sabia isso como piada. Que o cara era um treinador de bomba, de homem-bomba. Né? Lembra aquele negócio da piada que o cara conta? Vou fazer vou dar uma demonstração. Pô, isso não é possível, dar uma demonstração. E o camarada lá de um país desse, pô, detonou a bomba sem querer, cara. Foi fazer a experiência, detonou, foi 20, né? Quase 20, né? Detonou um monte de gente. Tá lá o retrato das pessoas lá. Quer dizer, bom, mas vamos lá, vamos em frente. Aqui, quando ele fala assim, quando a sua fé se elevar e você tiver a verdadeira intenção de defender o meu trabalho, a obra divina, mesmo sacrificando a sua vida não haverá oportunidade para o demônio, não haverá oportunidade para o demônio encostar em você. Mas eu fico pensando assim, quantas purificações de paz mesmo estando na obra divina? Rapaz, tem isso aí, essas frases aí são muito complicadas, porque eu acho que a chave da questão mesmo, a chave da questão é o seguinte: uma coisa é você ter, como é que chama isso? Você ter pedigree, né, que chama assim, brincadeira, assim, para você entender. Uma coisa é a pessoa ter pedigree. Outra coisa é a pessoa se julgar demais. Está entendendo a diferença? Então, para você defender uma obra, você tem que estar pioninho ali. Se você tiver um mínimo de deslize, por exemplo, você falou de boca, mas você não tem sinceridade. E tu está vulnerável. Para entrar numa encrenca dessa, você tem que estar muito forte. Quer dizer, mas não é se julgar forte, nem botar na conta do outro, né? Do mestre, lá de quem ser. Porque o que é que o mestre pode falar para você? Cara, peraí, eu não estou te dando essa missão, não. Entendeu como é que é? Se você quer ir, você vai, mas pô, eu estou fora. Então a pessoa vai, pô, e aí se arrebenta todo. Isso essa frase é tipo de quem dá orientação, por exemplo. Quem dá orientação é um problema. Porque você tem que ficar olhando para o cara, você tem que sentir uma segurança tal que você tem que fazer teste pequeno com o cara. Porque se você jogar ele numa fogueira, né? Não, você vai, eu te garanto, não sei o quê. E o cara, olha, você quer ver o pobre dos fisioterapeutas? Porque eu conheço alguns lá em Teresópolis, mesma coisa. Coitado dele. Olha, você faz isso. O cara não faz nada. Depois ainda vai reclamar com ele. Pô, não está dando certo. O cara, porra, cara, como é que eu vou fazer? Porque não dá. Os caras não, as pessoas, uma das grandes coisas que ocorre no fisioterapeuta, que eu vejo é isso, é o camarada não cumprir as coisas. Porque geralmente as pessoas são tão preguiçosas, né? É difícil o cara levar. O recurso que o médico entra logo no estudo, entra clínica e desliga logo. Desliga o cara, pronto. Você depende de convencer. Um hábito da pessoa, depende muito mais. O professor falava, o terapeuta mais poderoso que tem é o cirurgião. Apaga a consciência, quando acorda, você já fechou. Já perdeu, já mudou de sexo. Rapidinho. Isso que você está falando tem muita conexão com o que ele estava perguntando. Assim, por que os seres humanos mais ricos, ou seja lá o que for, né, não se elevam ao nível de pensar no bem da humanidade? Porque eles ouvem, não importa o que esteja à volta, pode receber jorei, pode não sei o que lá, que se o espírito estiver muito lá embaixo, não adianta que não sobe, o cara não vai praticar as coisas bondosas e que ele deveria praticar para a humanidade ficar melhor. Só uma vez eu vou contar uma coisa aqui, que eu era ministro. Através do sofrimento. Mas às vezes Mas por que eles ficam ricos? Por que eles ficam ricos? Quem que ajudou os ricos a ficar ricos? depende de pensar. Quem que ajudou os ricos a ficar ricos? Vê se eles estão ligados na Deixa eu enfocar o que você está falando. É assim, ó. Para a gente ver bem essa questão. A questão é a seguinte: tem 3 formas da gente se elevar espiritualmente. Quando a gente pensa que a gente quer construir o paraíso,
O paraíso é formado por verdade, bem e belo. Quando a gente quer evoluir, quer se dirigir não é a palavra não, vai acabar enfrentando a verdade, em que sentido? Se o camarada começar a querer o caminho contrário da verdade, agir, pensar sempre fora da verdade, ele vai pagar um preço que ele vai se elevar pela dor, pelo sofrimento. Essa é uma questão, sem sombra de dúvida. E a maioria esmagadora, como foi o meu caso, inclusive, eu vim pelo sofrimento, né? Tudo bem. Agora, você pode vir, que são raros, vir pela prática do bem. A verdade, bem bela. O bem, o cara quer praticar virtudes, não sei o quê, está convencido disso. De vez em quando eu faço umas virtudes, eu sinto uma alegria danada, dá uma alegria danada. Praticar virtude é uma coisa muito gostosa. E a última, que é mais agradável no mundo, mas que pouca gente pratica, que é você ir pelo belo. Né? Então você vê uma peça, você vê um filme, você vê qualquer coisa, uma música, você chora, assim. Não é aquela choradeira de emoção, que você está vendo a grandiosidade do universo, a grandiosidade da vida, você aprecia, aquela coisa está te tocando dessa maneira, e você se eleva terrivelmente. O ideal seria todo mundo ir por essa, mas isso é o que menos, as pessoas não estão preparadas para esse nível, para alcançar isso, né? Eu estava vendo uma questão que foi passada foi num programa que foi no Bem-Estar. Eu estava lá fazendo minha caminhada num negócio parado, tem uma esteira lá, então eu estava vendo Bem-Estar. E tem aquele gordo que é muito alegre, eu acho que ele é assim, que ele é muito gozado, porque ele é gozado, porque ele é gozado mesmo, não tem jeito, não é? E a garota que está com ele, que não é a principal, mas está com ele lá, e não aguentava ele ficar rindo para ele. Quer dizer, então ele contagia as pessoas, entendeu? No riso. E eu contagiou um cara da Câmara, o cara da Câmara não conseguia rir, aí começou uma encrenca desgraçada. O programa se tornou. Só de riso, foi isso que eu vi. Né? Pô, eu queria me perder, mas isso eu acho que eu me perdi, eu não queria me perder. Mas foi de uma pessoa. Ih, rapaz, me perdi, agora tudo bem, não vou lembrar. O senhor falou do repórter, que ele é um pouco engraçado. Aí eu para ele. Era de alguma coisa. Era elevação espiritual, porque eu ia mostrar como. Era do belo. Mas vamos lá, porque agora não vai adiantar mesmo. Vamos lá, cara. Perdeu o fio da minha. Enfim. Denise, eu quero saber do senhor, eu sei que eu estou indo um pouquinho lá na frente, mas eu veio uma. Tudo bem. Por que Meixo Sama foi para o mundo espiritual e se tornaram o novo arcanjo Micael? Isso é bom, isso é bom. Eu nunca vi o senhor falar nada a respeito disso. Mas ele é o seguinte, né? O que é? Porque a gente vai ver o seguinte, porque você conhece aquela escalada de anjo, arcanjo, né? Porque, vamos dizer... Por que não Gabriel? Por que Micael? Então... Miguel, né? Miguel. Miguel, né? Nós vamos entrar, isso é melhor que deixar para lá mesmo, porque isso aí a gente vai chegar, porque a gente tem que chegar na questão. Porque a gente tem que começar com porque cada coisa que é gozado, eu vou falar assim, Meixo Sama, porque você vê, ele está lá no mundo oriental, muitas coisas que ele fala, ele está preso naquele mundo, não é? E você tem que conhecer, você tem que conhecer mesmo. Você falou ainda há pouco de Orai, Bossatos, não sei o quê. Você tem que conhecer aquele mundo, porque senão você não transporta para o mundo. Ou seja, cada pedaço, é como se fosse assim, exagerando um pouco, porque raça a gente entende melhor, né? Falando de raça, gênero, mas gênero é duas pessoas, né? Raça você pode aí colocar, misturar mais um pouco, mas no fundo tem 3 basiconas e tem mais alguma. Mas quando você fala na religiosidade, né, porque é sexo, raça, não é isso que fala nas coisas, nas carteiras de identidade, tá? Só essas basiquinhas aí que tem. Então quando você fala em religião, tem bastante. Por que tem que ter bastante? Porque tem que pegar as afinidades das pessoas para formar aquilo ali e fazer as pessoas daquele agrupamento ali se elevar até a possibilidade do líder, né? Do fundador. Porque fundador com certo nível espiritual, ele vai carregar a pessoa até aqui. E é isso que o Meixo Sama fala. Se por acaso você
você necessitar e vir para cá, você não pode continuar aqui. Você tem que passar para outro, pegar outro agrupamento de religioso, né? De religião, de tal. Você vai ter outra forma de cultuar, você vai ter um Deus mais evoluído, você vai ter uma série de coisas. Então, quando a gente começa a se meter nessas coisas, e o Meixo Sama, ele faz o seguinte, de vez em quando ele dá incursões no mundo ocidental, né? Quando ele dá incursões no mundo ocidental, tipo esse, falando dos arcanjos, daqui a pouco ele fala de Jeová, que daqui a pouco, qual é o ponto básico da nossa conversa aqui da Bíblia? Que hoje ele começou a colocar a questão da Bíblia, a coisa básica é o seguinte, a Bíblia do Filho é a Bíblia do bem. Não é? Quando você se envolve com a Bíblia do século XXI, que o Meixo Sama falou, essa é a Bíblia do Pai, quer dizer, aí nessa altura o que é? Cristo é meu filho. É a Bíblia que vai colocar tudo, porque Deus não só criou o bem, Deus criou o bem e o mal. Então eu vou falar sobre o mal, sobre a importância dele e tal. Quando ele vai falando sobre isso, daqui a pouco ele envolve Jeová nas conversas. Lá está ele com Jeová. Daqui a pouco ele está entrando no mundo, se tem um nome para isso, como é que é? Da ideologia não é bem a palavra, é outro nome, do mundo da organização cristã, judaica, né? Então ele tem que começar a falar sobre isso. Então quando ele diz eu sou Micael, por que ele é Micael? Né? Por que ele está entrando nisso, não está entrando no outro, como você já está começando a colocar? Porque ele tem que começar a colocar a questão dessas hierarquias existentes, da vida existente, porque aí tem uns detalhes também, que às vezes as vidas existentes, contadas de uma maneira, não é a que Meixo Sama puxa. Então você ainda tem que, além de, se a pessoa já conhece aquela vida contada daquela forma, às vezes a contagem não é assim, é de uma outra maneira, né? Por exemplo, Kunitoko no Tati no Mikoto, Meixo Sama começa a contar, não é bem assim. Quando ele fala assim que que o pessoal achava que o diabo era jogar o arroz para fora, aquela conversa toda que tinha, lembra? Que ele fala, não, aquele que o pessoal pensa que é o diabo, não. Ele era o Deus da justiça. Então, por isso que o pessoal se reuniu, aí começou a falar dos deuses que se reuniram para impedir que esse Deus da justiça colocasse. É como se tivesse o Deus da justiça agora aqui. Pô, quem é que ia querer isso, cara? Né? Pô, nego já não aguenta o Supremo Tribunal Federal, né? Já esculhamba eles todos, já estão querendo dizer, não é assim? Está todo mundo querendo gorrear o Supremo. O Joaquim Barbosa, coitado, você entrar no... Bota lá o negão, botaram até uma capa dele com negócio de diabo. Claro, o pessoal pago vai botar ele. Querem denegrir a imagem do Supremo Tribunal Federal, né? Pô, cara, para com essa palhaçada aí, cara, né? Então, já pensou agora, tem que desmistificar isso, quer dizer, quem está mais acima do nível espiritual consegue enxergar a maneira que se conta a história. Epa, não é bem assim não, entendeu? Então o Meixo Sama vai contar essas histórias aí e a gente vai entrar nesse negócio quando chegar em Deus. Mas aí, quando chegar em Deus, né? Deus. É, Deus. Michara, eu poderia ler esse livro? Tá. Só se o senhor concorda, se o senhor concorda. Porque eu vi o seguinte, que lendo, depois de ler esse livro aqui todo, há um desconhecimento da verdade. Isso. Que seria, medicamento é veneno. Sim. E Deus criou o mal. Isso. Porque a gente pensa que não, Deus não criou o mal. Então, erros da velha civilização. Poderia dizer isso? Não só isso, né? Não, esse também. Tá. Oferece diretrizes para uma nova, o livro, a visão dele, uma nova civilização. Isso. Homem vencendo o espírito secundário. Isso. Reforma das almas das pessoas. Substituição do espírito restrito pelo universal. Desenvolvimento de uma superatividade cultural que abranja todos os setores. Aí seria a concretização do paraíso, que é a missão da nossa existência. Eu fiz um resumo do que o senhor falou, mas queria saber se o meu caminho está certo. Está certo. Assim, mais ou menos. É esse desenvolvimento da coisa cultural, assim. Uma coisa que você estava falando do mal, eu estava lembrando do zoroastrismo.
aquela brigalhada do Raul Asmasta e o Mainyu, me esqueci. Porque o negócio é o seguinte, criou, ficaram aquele negócio, não, o Raul Asmasta é o do bem, e aí apareceu esse outro, o Mainyu, não sei, eu esqueci o nome, que era do mal. Aí a discussão começou a ficar, quem criou esse cara aqui? Aí se ele não cria, ele não é o Deus Supremo. Porque como? Ele não é o criador de tudo. Criou um cara. Fica assim mesmo. Aí ficou uma confusão danada. Aí daqui a pouco, não, ele criou. Tá, então por que ele não dá um pontapé nesse cara, pô? Ele não é onipotente. Olha, fica uma encrenca. Entendeu? Cara, essas confusões assim, esse tipo de lógica que é utilizado, quando o Meixo Sama chega e diz, não, Deus criou o bem e o mal também é necessário, tal. Você vê que a gente constrói muitas coisas, porque, é claro, a sua fraqueza, o mal vai lá e vai. E você tem que crescer a parte do bem para poder não deixar, né? Porque você não pode ficar nem jogando a culpa, dizendo assim, né? Tá, culpado é meu espírito secundário. Pô, cara, mas tem um espírito primordial, tem um espírito guardião, você tem todo aí. Te protege aí, pô. Isso é responsabilidade tua, a causa está dentro de você, pô. Entendeu? Mas tem gente que não, pô. Nunca é culpado de nada. Porque o negócio dele é jogar para fora. Quando você joga para dentro, a encrenca está dentro de você, como você está colocando aí. Está dentro de você, agora como é que você faz? Define aí, pô. Como é que você quer? E é brabo para as pessoas, né? A maioria das pessoas não querem se ver assim. O cara diz assim, eu fiz também um dia com um gordo. Uma avacalhação gostosa, entendeu como é que é? Porque o gordo é isso, cara. Ele está sempre jogando negócio. Não, eu até botei um negócio, comer os salgados todo, daqui a pouco não, tem que comer um docinho para poder tirar o gosto do salgado. Daqui a pouco não posso comer esse negócio todo, tem que tomar um refrigerante para poder abaixar o negócio. Daqui a pouco ele começa, não, o culpado disso aí é porque eu deixei de fumar. Daqui a pouco é tanta culpa para todo lado, entendeu? Pô, cara, não dá, né? Mas por que isso? Espírito secundário, uma das características dele é a insaciedade. Então ele vai jogar você com insaciedade. Então você tem que saber que você tem que dar uma parada. Você tem que, para dominar isso, você precisa ter força. Sabedoria, amor e força desse lado. E do outro lado, o que é? Ignorância e insaciedade. Então, uma das características dele, você tem que botar a força aqui, né? Olha, no fundo, quando a gente vai tomando consciência, a gente vai assumindo as coisas, né? Quanta coisa que na minha vida, eu agradeço ao Luiz, agradeço, porque a pessoa vai dando consciência corporal para você, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que nós somos muito pobres, se a gente imaginar assim, a consciência emocional, que é o problema grande desse mundo todo, tal. Você vê, eu brinquei da consciência, você vê o pessoal com nível de consciência de novela, emocional daquele tipo. Eu acho assim uma coisa gritantemente horrível, porque você notou que essa última novela, eu notei claramente que o camarada pegou, contratou lá que eles têm os pesquisadores dele, e mandou buscar todos os problemas que tem no mundo, os conflitos que tem. E ele projetou tudo na tela. Pô, isso não é livro, cara, isso não é... Então não se faz uma coisa assim, porque daqui a pouco põe todos os casos resolvidos e casados e não sei o quê. Cara, o que é isso? Está empaturrando você. Enquanto que o Meixo Sama fala ao contrário. O que é a arte? Lembra quando ele falava? A arte, se você vê um quadro cheio demais, não tem arte. A arte é aquele detalhezinho, né, que faz as flores, detalhezinho. Aqueles detalhes, quanto menos... Por exemplo, você quer fazer eu vejo por mim que eu não tenho muita capacidade para isso, mas eu tento. Você, às vezes, para fazer um filme, não bota muita palavrada. Põe um gesto que diz aquilo tudo. Se você fizer um gesto daquilo... O Carlitos, do Charlie Chaplin, demorou 1 ano para fazer aquela saída do carro que ele pegou e a florista está do outro lado. Levou 1 ano para bolar aquilo, para fazer aquilo lá. 1 ano, aquele gesto. Soft. E o cara que aprecia, ele pega o gesto. Entendeu como é que é? Não precisa de palavrada, não. Pega aquilo. Porra, o Meixo Sama
Eu queria ter vivido naquela época. Eu queria ter vivido naquela época. Ele falou daquele artista que o camarada ficar horas parado e com as expressões ele emocionava o público. Cara, para você ser artista, hoje o artista ele tem que usar um recurso quando quer chorar, ele põe assim um negocinho aqui disfarçado para poder irritar os olhos e chorar. Você já pensou um cara... E ele falava, quando um cara batia a palma, no dia seguinte você podia assistir a peça dele do Paradão, ele ia mudar tudo. Pô, isso precisa ter uma riqueza tão espiritual, tão grande, para você causar uma comoção. Ele fez aquela cena sentindo que o castelo ia ser invadido. Pô, ele lá sozinho, fazendo essa... Pô, como? Isso é muito difícil, muito difícil. Você fazer uma cena que você consiga transmitir, não tem palavra, não tem nada, só... Isso é raro. Eu queria ter visto um filme para poder ter apreciado umas coisas assim. Mas acabou esse teatro, não faz mais? Não tem mais os artistas. Sabe o que é? Tem glórias. Por exemplo, você quer para música clássica, ou ópera, por exemplo, teve o seu apogeu, viveu aquelas pessoas, marcaram o ambiente. Então, cada momento aparecem uns caras e revolucionam aquela pintura, por exemplo, né? Matisse, essa turma toda, né? Principalmente expressionista, porque expressionista já ele não é do fotógrafo, vamos dizer. O cara do fotógrafo você até aprecia, o cara, exatamente, bota detalhe, não sei o quê, mas é o fotógrafo. Que isso acabou, a fotografia acabou com esse pessoal. Mas expressionista não, eles se envolveram, eles buscaram uma coisa que foi as cores. Então, com os borrões das cores, você fica impressionado com a coisa, não é? Isso é uma maravilha, mas eu estou indo fora do assunto aí, Vamos lá. Vamos lá que a coisa acabamos. Lá que ainda tem um restinho aí, nem sei se a máquina está funcionando, tá? Tem 14 minutos. Aqui tá meio torto, tá que nem de bêbado, esse troço aí. Charuto de bêbado e esse negócio de bêbado aqui. Tá. Ministro, tem coisa que eu vou te perguntar na época. Essa tá lá com Deus já? Não, porque eu só dei uma pinceladinha sobre cada um dos ciclos. Então, muita coisinha. Queria te falar sobre o espírito de busca, né? Ele fala que a gente tem que ter dúvida e agir, fazer. Não adianta a gente só receber se a gente não vai agir. E se a gente agir e errar, por nós estarmos com conhecimento, nós somos perdoados. Estado de fome. Estado de fome. Querer alimento espiritual. Eu acho que eu esperei o dia de hoje com uma ansiedade imensa. Bom, olha aqui, Natasha, antes de você estar indo, vamos aproveitar que ela está falando aí. Talvez a gente possa até fazer um fecho assim, olha só. Fazer um fecho, porque olha só, ela disse assim, isso eu acho que é importante. Ela disse assim, ela começou com o negócio da fome, que a fome não é só material, é espiritual, e a espiritual você não sacia nunca, quer dizer, tal, bom, tudo bem. E aí você falou da questão ela sentiu assim, que ela estava aguardando com ansiedade o dia de hoje, foi isso que eu entendi. Então o que eu queria falar para as pessoas, talvez feche assim para ajudar as pessoas a pensar, eu acho que eu botei várias vezes a palavra aqui, oportunidade, né? E também coloquei a questão dizendo assim que eu tenho que botar até speed boost, tudo isso, porque a gente tem que começar, o Mestre falou, né, que a gente pode até repetir as coisas, não sei se vocês notaram aí, na hora tem que repetir mesmo, então nós já estamos repetindo, mas eu acho que eu vou me colocar como se fosse no lugar de vocês, entendeu? Pensando assim, eu acho que a gente tem que dar, talvez, assim, dar o máximo de esforço, porque se não, porque o que eu vou falar da minha Olango que eu percebo? Se a pessoa pegar que tem para falar, é isso aqui para ser tratado.
Se a pessoa só cuida no início, é bem provável que ela não leu até o fim. Entendeu o que eu quero dizer? Então a pessoa só teve tempo de ler até ali. Por isso que eu não fiz no dia 11, não fiz no dia 18, estou fazendo no dia 25. Para dar a chance da pessoa pegar esse ritmo. E esse ritmo, eu expliquei tudo aí. Se vocês acompanharam até o final, eu disse, olha, dá 18 páginas por dia. Então, se a pessoa botar uma disciplina, 18 páginas por dia, a pessoa consegue chegar, e ele não é nem desse aqui não, acho. Nem sei se é isso não, acho que não. Acho que agora eu sei que se a conta eu fiz no livrinho, mas botando um ritmo desse, você acaba podendo fazer, tendo a oportunidade de fazer um curso interessante. Entendeu? Porque senão vai perder uma oportunidade que eu não sei se vai ter outra. Entendeu? Não sei. Não sei por que eu não sei. Eu não sei se eu vou ficar aqui o ano que vem. E não é que eu seja substituível, mas eu não vejo uma pessoa que vá fazer essa coisa, né? Não vai. E a pessoa não se constrói de uma hora para outra. Eu vim fazendo isso anos e anos e coisas. Então, isso que eu queria dizer assim, aproveite a oportunidade, né? E quem sabe, aproveitando a oportunidade, vocês não vão fazer uma coisa junto. Daqui a pouco aí o Cristiano ganha na loto, ganha sozinho. Pô, vamos construir uma coisa digna, né? Não, tem não. Dia 25 só. Manifestação divina. Ô, saitista, olha, 20 minutos, ó, dançou. Quem mandou não vir aqui? Né?